Senhor Pereira, obrigado pela ajuda hoje. Muito obrigado. Imagina. Não se preocupe, essa é a Ferreira. Seu irmão é jovem e promissor. Ele se preparou muito bem para este caso. Acredito que tudo vai correr bem. Amanhã. Obrigada. Ficaremos gratos pela sua ajuda amanhã, Sr. Pereira. Obrigado. Obrigada. Certo. Estou indo. Tchau. Rafael, Você está confiante para ganhar amanhã? Sim, Isabela. Mariana e eu, vamos. Consegui trazer o Pedrinho de volta. eu confio em você. Relaxa. Vai dar tudo certo. Pai, mãe, Por que vocês voltaram mais cedo? Dona Helena. Mãe, é o seguinte. Rafael e Mariana queriam. Eles queriam contar para vocês. Mas tinham muitas... Isabela, eu mesmo vou contar para eles. Pai, mãe, Mariana e eu estamos namorando. O caso que mencionei antes é sobre a guarda do Pedrinho. Eu sei que vocês podem estar preocupados. A gente planejou contar para vocês depois que o caso terminasse. Então... A audiência da Mariana começa amanhã, não é? Sim. Preparem-se bem. Vocês vão ficar mais tranquilos quando o Pedrinho estiver com vocês. Mãe, você pode sair? Nós vamos ficar preocupados com você. Sobre isso, A culpa é minha. a Mariana e o Rafael, Queriam te contar mas eu pedi a eles para esperar até você voltar da viagem. antes de te contar. Mas a gente não esperava. Não esperávamos. Você voltar hoje? Isabela, acho que é bom. Vimos eles juntos de repente. E para mim foi uma surpresa. Sim, Valentina. Isso mesmo, mãe. Além disso, o Rafael... Já cresceu. Ele sabe o que deve fazer. Por favor, dê uma chance a ele. Não se preocupe com ele, mãe. Valentina, é o seguinte. Nós vimos a Mariana crescer. Conhecemos ela muito bem. Não é? Além disso, ela é nossa afilhada. Agora a identidade dela está mudando de afilhada. Para a Nora, Vamos nos tornar uma família de verdade. É uma coisa boa. Não é? Eu sei. Pai, Por que você e a mamãe voltaram de repente da viagem? Foi a primeira vez que ela viajou. Acho que ela não se acostumou. Ou talvez ela não se sentiu segura, porque tinha muita gente no ônibus. Ela de repente Decidi voltar. Eu não consegui impedir. Ela decidiu voltar de repente. a Mariana e o Rafael foram embora. Sim. Como está a dona Helena? Eduardo, você pode entrar e conversar com ela? Você é o futuro genro dela. Tenho ficado em Xangai. Que quanto mais a sogra vê o genro,
mais gosta dele. Vai falar com ela, não tem problema. Ele. Senhor Antônio, acho que é melhor deixá-la sozinha. Isso é realmente muito repentino para ela. Talvez amanhã ela já esteja bem. O Eduardo tem razão. Não tente convencê-la hoje. Deixe ela ficar sozinha. Tudo bem. Vamos. Meu maior desejo agora é que o Rafael traga para casa uma namorada logo. Meu filho cresceu. Até o Rafael. Já tem namorada agora. Mãe. Mãe. Que café da manhã farto? Vou ao mercado. Vocês todos voltem para jantar hoje à noite. Pai. A mãe deixou um bilhete. Ela foi comprar mantimentos. Como ela estava ontem à noite, quando fui para a cama, ela já tinha adormecido. Não, ousei acordá-la. Mas agora parece Que ela aceitou a situação. Olha, ela nos preparou um café da manhã farto. Isso mostra que ela está de bom humor. É isso mesmo. Vamos cancelar Todos os compromissos sociais hoje à noite. E volte para jantar. Isso mesmo, certo? Vamos, toma o café da manhã. Pronto. O que foi? Você parece desanimado logo cedo. Está preocupado que eu não consigo ganhar? Não, não é isso. Eu não sei. Vou encarar a sua mãe. Rafael, a mamãe já concordou. Concentre-se no processo. E venha jantar em casa hoje à noite. Você ouviu isso? sério. Não se preocupe. Vamos. Ainda não consigo acreditar. Minha irmã não mentiria para mim. O mais importante hoje é trazer o Pedrinho de volta. Vamos partir? Vai com tudo. Vai com tudo. Pai. Você vai precisar usar fraldas no futuro. Você molha as calças várias vezes ao dia. Nós tiramos folga do trabalho muitas vezes. Não é uma solução sustentável, é? Acho que você deveria pedir demissão. E cuidar dele em casa? Por que eu? Você é quem deveria pedir demissão. Ele é seu pai. Eu posso ganhar mais dinheiro que você. Também temos crianças em casa. Você pode cuidar delas. Não é mesmo? De jeito nenhum. Você cuida delas, eu posso ganhar mais dinheiro que você.
O que houve? Como é que você conseguiu voltar para casa? Durante o dia hoje? Não se preocupe tanto. Todos os dias, está bem? Não se preocupe, mãe. Mesmo depois que o Rafael e eu tivermos nossas famílias, seremos bons com você, como somos agora. Você é o pilar Da nossa família. Lembre-se de ser boa com o seu pai. Eu sei. Peça ao Rafael para convidar a Mariana e o Pedrinho para jantar aqui hoje à noite. Que ótimo. Se eu contar isso ao Rafael, Ele vai ficar muito feliz. Por que você não está indo trabalhar? Por que ainda não foi trabalhar? Pare de resmungar aqui. Vá trabalhar. Vamos, alguém pode estar te procurando. Vá. estou resmungando. Eu sei. Deixa eu te dar um beijo. Te vejo hoje à noite. Estou indo. Vou contar ao Rafael agora? Você sente saudades de mim? Sim. Sim. Bom garoto. Arthur Santos. Brinque um pouco com o Rafael. Está bem? Pedrinho. Você sente saudade de mim? Sim. Você sente saudade de mim? Não fique de cara feia. Embora tenhamos nos divorciado, ainda somos os pais do Pedrinho. Não somos? Eu vou permitir que você o visite regularmente. Você está com calor? Não. Mas, por favor, seja decente e ser um bom pai. Também espero que você seja decente. Por favor, venha sozinho buscar o Pedrinho no futuro. Pedrinho, obedeça à sua mãe. Tchau, pai. Vamos comer em um restaurante. Tudo bem? Vamos jantar em casa. A Isabela me disse que minha mãe vai preparar um banquete para celebrar nossa vitória. Eu ganhei o processo.
e protegi quem amo. Acho que minha mãe não precisa se preocupar com nada. Vamos para casa conhecer meus pais. Obrigado por fazer tudo isso por mim e pelo Pedrinho. Mãe, estou com fome. O Pedrinho está com fome? Vai. Vamos. Vamos para casa. Vai. O que você quer comer? Tudo bem. O que você quer comer? O que você quer comer? Encerrei a Ferreira. Os casamentos estão agendados até o final do ano. Muitos clientes vieram perguntar sobre a agenda do ano que vem. Podemos abrir os canais de reserva para futuras reservas. Resumindo, todos os departamentos Cooperam perfeitamente e são muito profissionais. Eu confio muito em vocês. Desde que o Xigandi foi selecionado como um dos 10 melhores hotéis temáticos, nossos negócios estão cada vez melhores. As conquistas do Xingali São atribuídas com o esforço conjunto de vocês. Senhor Carvalho, Mimi. Vão para casa mais cedo depois do trabalho. Certo. Certo. Vão para casa mais cedo. Vão para casa mais cedo. Vão. Senhor Almeida, está na hora de sair. Ir para casa jantar? Certo. Vou buscá-lo com o Sr. Ferreira. Caros colegas, obrigado pelo trabalho duro. Exceto aqueles que precisam ficar de plantão. O resto de vocês pode ir embora agora. Não defendo fazer hora extra sem propósito. Vocês deveriam aprender a equilibrar trabalho e vida pessoal. Bom, deixa eu interpretar. O senhor Almeida quer dizer que a nova região da China Oriental deve ter um novo ambiente. Vocês devem ser eficientes no trabalho, mas também precisam de uma vida colorida. Obrigado, senhor Almeida. Obrigado, senhor Almeida. Senhor Almeida, qual é a sensação de ser motorista? Nada mal. Senhor Ferreira. Como é a sensação de ser chefe? É ótimo. Vovó, chegamos em casa. Pedrinho, procure sua avó. Dona Helena. Mãe? Mãe? Cadê a sua avó? Mãe. Que banquete? Você gosta, Pedrinho? Ela fez tantos pratos. Sente-se. A mãe não está lá em cima. Ela saiu.
Rafael, você a encontrou? Ainda não. Vamos procurar por ela, no beco ali na frente. Mantenha o braço assim. Mantenha meu braço assim, certo? Seu João. O senhor viu minha esposa? Não a vi o dia todo. Ela não veio hoje? Não. Obrigado. Obrigado. Se vir minha esposa, peça pra ela voltar para casa cedo. Tá? Estou procurando por ela. Obrigado. Olá, Daniel. Vá agora à delegacia e registre o desaparecimento da dona Helena Ferreira. Sim. Certo. Depressa. Olá, com licença. O senhor a viu? Não. Obrigado. Tudo bem. De nada. Eduardo. Olá, Isabela. Acho melhor você voltar. Sua mãe deve ter saído de casa de propósito. Vou voltar agora. Eduardo, a Isabela me ligou dizendo que você pediu para voltarmos para casa. Vocês a encontraram? Notei que ela não levou as chaves quando saiu. E a foto da família na sala sumiu. Procurei em muitos lugares, mas não encontrei. Então me pergunto se ela planejou sair de casa por conta própria. Ela planejou sair. Eduardo. Isabela. Pai, você a encontrou? Fui ao parque no cruzamento, mas não a encontrei. O nosso cuidado de família na sala está faltando. Ela o levou? Isabela. Você a encontrou? Perguntamos a muitos vizinhos. Perto da nossa antiga casa, mas todos disseram que não a viram. Mas duas mulheres disseram. Que a viram na rua há alguns dias. Elas comentaram que ela estava muito pálida. Falaram com ela, mas ela não respondeu. Então acharam meio estranho. Ela deve ter voltado. Vamos. Olá, aqui está sua entrega rápida. Obrigado. Com licença. Eu gostaria de saber quando vou me entender. Lhe entregou isto ao meio-dia, mais ou menos depois do almoço. Ela disse que é uma carta muito importante. E me pediu para garantir. E você enviada você depois do jantar. Obrigado. É da minha mãe? Abra e dê uma olhada agora. O jantar está gostoso esta noite? Eu não poderei mais. Desfrutar de um jantar tão delicioso. Hoje é a última vez que eu cozinho para vocês. Vocês devem aprender a cuidar de si mesmos amanhã. Porque eu já parti. Estou doente. Mas já me conformei com isso. Cuidei de vocês a maior parte da minha vida. No tempo que me resta, gostaria de viver tranquilamente e aproveitar a beleza da natureza. Talvez eu melhore se meu humor melhorar. Não se preocupem muito comigo. Não venham me procurar. Esta é a minha própria escolha. Espero que possam respeitá-la. Por fim, gostaria de escrever. Isabela, Rafael, passem mais tempo cuidando do seu pai. Vocês dois já têm seus amores agora. Ele é o único que ficou sozinho. Levem ele para sair mais vezes, se puderem. Vão pescar ou viajem com ele. Se ele quiser beber, deixem. Não tem problema. Não sintam muito a minha falta. Com amor, mamãe. Mamãe, daqui a pouco
Vou me juntar a você. Eu costumava te chamar de mamãe para te agradar. Mas hoje eu falo do fundo do meu coração. Mamãe. Mamãe, se você puder me ouvir do céu, por favor, abençoe meu marido. Abençoe nossa família. Mamãe, minha mãe, você deve estar sozinha. Aí, vou me juntar a você. Daqui a pouco. Então, poderei cuidar bem de você. A culpa é minha. Eu não percebi que havia algo errado com a saúde da sua mãe. Como fui descuidado. Rafael. Pai. Pai, a culpa não é sua. Pai, a culpa não é sua. Nenhum de nós percebeu. Notou. O mais importante agora é encontrá-la. Você precisa se animar. Antes de a encontrarmos. Pense bem. Para onde mais ela poderia ir? Já procuramos em todos os lugares que ela costuma frequentar. Se ela tivesse tempo, mas ela não veio. Isabela, o que aconteceu? Tem algum problema? Vó, preciso tomar banho e dormir agora. Nada sério, tia. Eu tive uma discussão com a minha mãe. Ela está um pouco chateada. Ela deve ter ido a algum lugar para se acalmar. Tia, se ela ligar para você ou for até aí, por favor, me avise imediatamente. Tá, eu sei. Não fique ansiosa. Isabela. Escuta. Vocês, jovens, ficam ocupados com o trabalho o dia todo. Sua mãe se esforça cuidando de você. Então você deveria ser mais compreensiva com ela? Eu entendo, tia. Não se preocupe. Vó, preciso tomar banho e dormir agora. Tia, porque você não vai acalmar o bebê para dormir. Vó. Tchau. Valentina saiu de casa com raiva, depois de discutir com a filha. Não importa. Ela é de pavio curto. Onde ela está? Ela não foi para a casa da minha tia. Ela deve ter ido para a vila Shankun. A casa antiga da nossa avó fica lá. Sim. Talvez. Ela deve ter ido para a casa antiga da avó.
Senhora, para onde vai? Vila Shankun. Tão longe. Vou levar mais de 2 horas para ir e voltar. Não vou ganhar nada se eu voltar. Sem passageiro. Senhor, eu pago. A corrida de ida e volta, ok? Entre. Obrigada. Eduardo. Vamos pra casa, antiga, hoje, ir. Minha mãe está lá. Ok, vamos sair agora. Espera, vocês dois precisam trabalhar? Vou para a Vila Shankun. Não, deixa nós, os jovens. Irmos lá. Vamos juntos, deixa-nos ir. Parem de discutir. Me ouçam, está bem? Vou lá com o Eduardo. Hoje à noite. Todos vocês fiquem em casa. Pai, você leva o Rafael e a Mariana para verificar o histórico médico da minha mãe no hospital. Amanhã de manhã. Vamos manter contato. Eduardo, vamos sair agora. Ah, você pode. Muito cuidado. Não se preocupe. Cuidado! Você está com a chave do carro. Sim. Voltei. Voltei. Alô, o número que você discou está desligado. Alô. Estou bem, sério. Só uma dor de estômago leve. Mãe?
Você ainda não se despediu de mim. Coma um pouco de macarrão. Estivemos na estrada por tanto tempo. Você precisa comer algo para se sustentar. Não se preocupe, sua mãe vai ficar bem. Estou me sentindo muito culpada. Eu já notei que havia algo errado com a minha mãe nesse período. Você me ouviu? Estou te perguntando. Você ouviu isso? Eu cuidei de você com tanto esforço. A vida toda. Você cresceu. Então pode cuidar do seu pai. Eu quero ficar sozinha. Você não disse que queria seu próprio espaço. Eu também quero o meu.
Rafael. Alô, Isabela. Peguei o relatório da nossa mãe. Ela tem um tumor no pulmão. Só com a tomografia. Deixa eu falar com ela. Isabela! Deixa eu atender. Senhor Antônio Ferreira. Senhor Antônio Ferreira? Ela está na casa antiga. Ela está na casa antiga na Vila Shankun. Episódio 36. Deixa eu falar com ela. Isabela! Você já encontrou sua mãe? Deixa eu atender. Senhor Antônio, nós a encontramos. Ela está na casa antiga na Vila Shankun. Não se preocupe. Ela está um pouco abatida agora. Estamos ao lado dela. O mais importante agora é trazê-la de volta e levá-la ao hospital. Para um check-up completo, faremos tudo o que pudermos. Para garantir a recuperação dela. Entendi. Certo. É isso. Se houver novidades. Me liga a qualquer hora. E eles a encontraram. Claro, ela foi para a Vila Shankun. Eu não fazia ideia. Que minha mãe estava tão doente. Como ela pôde, de repente, ter um tumor? Quando parecia perfeitamente bem. Você viu? Ela agora há pouco, ela com certeza não queria que nós a víssemos tão abatida, então ela passou maquiagem. No entanto, o batom dela Estava todo borrado. Eu entendo totalmente. Como você se sente agora? Vamos ver por outro lado. Pelo menos nós. A encontramos agora. Os médicos ainda não confirmaram. Se é benigno ou não. Certo. Você está certo. Eu não deveria estar chorando agora. Não importa o que aconteça. Eu preciso trazê-la de volta. Para tratamento. Eu vou com você. Cada um tem sua própria vida. Olá. Senhor Antônio Ferreira. A Isabela estava comigo agora há pouco. Então eu escondi uma coisa. Na verdade, o estado da dona Helena Ferreira não é muito bom. E ela e a Isabela estão num impasse. É melhor você vir aqui imediatamente. Tá. Estamos indo para lá. Eduardo, me mantenha informado se houver alguma notícia. Certo. Se cuida. Você ainda não foi embora. O Rafael me ligou. Ainda não confirmaram. Se o seu tumor é maligno, precisa ser reavaliado. Marquei uma consulta com o melhor médico para você. Volte para Xangai comigo. E se for benigno? Eu não vou voltar. Você pode ir embora. Tá bom. Se você não voltar, eu também não volto.
ir com você? Onde você vai? Precisamos de comida. Espera, eu vou com você. Por favor, você primeiro. Tem alguma coisa que você quer comprar? Não temos nada em casa. Mãe, dá uma olhada. Isso é suficiente. Hoje estou um pouco cansada. Vamos comer uma comida já pronta. Claro. A conta, por favor. Porque ela ainda está aqui. Depois de tudo isso, frango apimentado, broto de bambu seco apimentado e carne de porco desfiada, apimentada. Pode colocar mais pimenta, por favor? Obrigado. Prove um pouco da autêntica cozinha de Anui. Está bem. Eduardo, prove. Não está acostumado? Pode voltar. Estou acostumado. Acho bem gostoso. Gosto. Devo ir comprar outra coisa para você comer. Não se preocupe comigo. Gosto desses pratos. Acho bem gostosos. Com licença, preciso atender uma ligação. Senhor Antônio Ferreira, estou indo agora. Espere um momento. Senhor Antônio Ferreira. Eduardo. Como ela está? Ela não está bem. Ela insiste em ficar aqui. Isabela e eu não ousamos forçá-la. Então estamos ficando por aqui. Isso é demais. Eu vou vê-la. Senhor Antônio Ferreira. Vocês vão indo. Vou pegar uma bebida para a Isabela. Certo. Volte logo. Claro. Vai, cuidado. Não se force. Essas táticas que você está usando não vão funcionar comigo. Você não quer ir embora, não é? Eu também não vou embora. Eu vou ficar com você. Não preciso mais do meu emprego. Vamos nos desgastar juntos. Vou ficar aqui com você. Até o dia em que você concordar em ir embora comigo. Você cresceu. É com você. Valentina Ferreira! Pai. Pai. Isabela. Valentina Ferreira. Estou te dizendo. Não vá longe demais. Por que tanta raiva?
Pai, calma. A gente concordou em conversar com a mãe com calma. No caminho para cá. Mas ela queria me deixar para trás. Como posso ficar calmo? Valentina Ferreira, você pode se controlar. Você tem mais de 50 anos. E ainda age assim. Você sabe quanta confusão Você causou? O Rafael acabou de pegar um caso e teve que pedir licença por sua causa. A Isabela e o Eduardo deixaram o trabalho do hotel E vieram para cá. Eles dirigiram até aqui no meio da noite. Eu não pedi para eles virem. Por todos esses anos, eu sempre tentei te agradar. Eu fui submisso. Você acha que tenho medo de você? do que tenho que ter medo. Mas se eu sempre estivesse em desacordo como você, nossa família já teria se desintegrado há muito tempo. Escute. Estou aqui hoje para te levar de volta para tratamento. Caso contrário, eu me divorcio de você. Então vamos nos divorciar. O que ela disse? Pai, você disse coisas duras. Por que você mencionou o divórcio? Eu só estava tentando assustá-la. E então, qual é o plano agora? Tudo bem, não se preocupe. Eu vou falar com ela daqui a pouco. Deixa eu me acalmar primeiro. Você me assustou. Usa isso para diminuir o ardido. Aqueles pratos estavam bem apimentados. Você não disse que não estavam nem um pouco apimentados. Eu menti pra ela. Não percebeu? Como está indo a conversa? Ainda estão conversando. Na verdade, eu sei que minha mãe está apavorada. Mas ela sempre disfarça bem. Ela é orgulhosa demais para mostrar fragilidade na nossa frente. Só quando meu pai está por perto, ela consegue se abrir. E aí? Ela topou voltar com a gente. Ela é muito teimosa. Você vai mesmo se divorciar de mim? Meu bem, se eu sobreviver, eu vou mudar. Meu mau gênio. Mas não sei. Se essa doença tem cura. Se eu não sobreviver, não fica remoendo o passado. Você ainda não fez 60 anos. Tem muita vida pela frente.
encontrar outra companheira que te entenda e que possa cuidar de você, que ajude com a comida e te faça feliz, para ter uma vida tranquila e sossegada. Entendeu? Do que você está falando? Escuta aqui. Eu nunca vou te abandonar. Mesmo que eu morra, ainda estarei com você. Você também não pode me deixar. Mas estou com medo. Isso é câncer. É grave. Se você quer ficar, Então fique. Está bem. Depois eu falo com o Eduardo. Que vou pedir demissão. De agora em diante, Eu vou sempre. Ficar com você. Está bem. Está bem, descanse. Você ficou 2 dias exausta. Descanse bem. Vou conversar com a Isabela e o Rafael, para eles te darem um tempo. Durma bem. Vou ficar na porta. Se precisar de algo, é só me chamar. fume menos. A mamãe dormiu? Isabela. Aqueles pratos que você comeu no jantar esta noite estavam bem apimentados. Você aguenta isso? Não tem problema. Você é exatamente como a sua mãe. Sempre que algo acontece, você só compartilha as boas notícias. E guarda as preocupações. Só para você. Tem uma coisa que eu lamento profundamente. Eu costumava brincar com a sua mãe que se a gente ficasse velho ou tivesse câncer, a gente não buscaria tratamento. Não suportaríamos a dor Da radioterapia e quimioterapia. Mas eu falava aquilo para pessoas com 70 ou 80 anos.
Refleti muito. E percebi que fui precipitada. Devo respeitar sua vontade. Então, não vou pressionar você. Se prefere ficar, nós ficamos com você. É sério? Sim. Este lugar é lindo, com uma paisagem incrível. E ar puro. Tanto o Eduardo quanto eu gostamos aqui. Andamos muito cansados ultimamente. É uma boa oportunidade para descansar um bom tempo. Mas e o trabalho de vocês? Não se preocupe com isso. O Sr. Ricardo Carvalho cuida do Xinganli. E o Daniel ajuda o Eduardo. É uma boa chance para nós explorarmos o mercado hoteleiro local. Vamos dar uma olhada lá fora. Vamos. Vai ver. O que vocês estão fazendo? Você disse que queria Ficar mais um pouco, não foi? Conversamos ontem. Já que estamos todos aqui, podemos dar uma limpa nesta casa antiga e deixar tudo mais confortável. Não tínhamos combinado que eu cozinharia. Agora você é a preciosidade da família. Deixa que eu cuido. É só me mandar, está bem? Olha, já fervi a água. A Isabela está lidando com uma carga pesada no hotel. O Rafael acabou de começar um emprego. O Eduardo também está ocupado. Eu segurei todos eles aqui. Eu não pedi para você convencê-los a voltar ontem, porque todo mundo ficou. Sim, eu até pedi para eles irem embora. Mas já que estão aqui, decidiram ficar mais alguns dias para descansar um pouco. Eles costumam enfrentar muito estresse no trabalho. E estão sempre ocupados. É bom para eles relaxar um pouco aqui. Além disso, eles estão se exercitando, limpando lá fora. Eu pensei que se nos escondêssemos neste vilarejo, pouparíamos nossos filhos de problemas. Quem diria? De jeito nenhum. Somos uma família. A senhora não está nos atrasando. Nossa saúde e felicidade são o que nossos filhos mais desejam. Certo, pare. Deixa que eu faço isso. Vamos. Me dá aqui. Mãe, está se sentindo melhor agora? Eu te ajudo. A cozinha está uma bagunça. Não fique aqui. Tire lá fora. Vou cozinhar para você. Vá. Rafael. Quer conversar com a sua mãe? Sim. Está bem. Vá em frente. Estou saindo. Não cozinhe. Eu faço isso mais tarde. O que foi? Mãe,
A data do julgamento do caso que eu mencionei. Está chegando. Então eu preciso ir embora hoje. Mas a Isabela e o Eduardo. Vão ficar aqui com a senhora. Está bem? Está bem. Vá agora. Vá. O trabalho vem primeiro. Vai. Tudo bem. Está ficando frio. Suas roupas grossas estão no fundo do guarda-roupa. Lembre-se de se agasalhar. Eu sei, mãe. Não se preocupe. Eu cuido de mim. Volto logo. Rafael. Rafael. Você já está crescido. E tem namorada. Você estava sempre ocupado. Quase não te via. Por isso não tive uma chance de conversar com você. Me perdoe. Mãe, por que está dizendo isso? Você é minha mãe. Não precisa se desculpar comigo. Rafael. Isabela... A Isabela era muito frágil na infância. Ficou doente várias vezes. Uma vez, ela teve uma doença grave por quase meio ano. Fiquei com tanto medo de perdê-la. Não me julgue por ter um pensamento antiquado. Naquela época, eu pensava que já que eu tinha me casado na família Miranda, eu deveria dar à luz um filho. Então você nasceu. Mas não esperávamos que você fosse o pé de coelho da nossa família. Depois que você nasceu, a Isabela se recuperou. No entanto, seu pai e eu estávamos ocupados demais para cuidar de vocês. 2 naquele tempo. Como a mais velha, a Isabela precisava de mais cuidado e estava indo para a escola. Então nós tivemos que deixar você com a minha mãe. Rafael. Me sinto culpada por não ter estado presente com você na sua infância. Mãe, eu entendo. Eu te perdoei. Há muito tempo. Sério? Sim. Mas se você estivesse saudável e nos incomodasse mais, eu ficaria mais feliz. Isabela, deixa a mamãe com você. Assim que eu terminar meu trabalho, eu volto. Pode ir trabalhar tranquilo. Eu cuido bem dela. Isabela, a mãe me pediu desculpas. Ela disse que se sente culpada por ter estado ausente na minha infância. É bom para ela desabafar. No coração dela, ela sempre carrega isso. O que foi? Sabe, quando eu era pequeno, eu sentava neste banco de pedra e sonhava acordado. Todo dia, eu esperava que ao levantar a cabeça, meus pais estivessem ali para me levar para casa. Naquela época, eu sempre sentia que eu era o peixe fora d'água. No entanto, quando todos nós voltamos desta vez, de repente, me senti aliviado. Porque eu percebi que a mãe sempre me amou
onde quer que eu estivesse. É claro. É claro que ela te ama. Você é sempre tão sensato e bondoso. Isabela, acho que com a nossa empresa, ela está melhorando. Se nos esforçarmos mais, certamente conseguiremos levá-la de volta para Xangai. Concordo. Vamos. Você disse que bateu no Felipe Rocha. Quando morava aqui, onde você bateu nele? Bem aqui. Bem aqui? Sim. Eduardo, Senhor Antônio Ferreira. esperando pela Isabela. Sim. Está escuro lá fora. Receio que ela não consiga ver bem o caminho. Obrigado. Eduardo, Ter você aqui. nos dá tranquilidade. Especialmente para a Isabela. Mas minha esposa e eu estamos preocupados. Podemos atrapalhar seu trabalho. Avisa-nos se precisar sair a trabalho. De qualquer forma, eu vou ficar aqui. Senhor Antônio Ferreira. Somos como uma família. O trabalho é muito menos importante que a família. Não se preocupe. A Isabela me pediu para discutir algo com vocês. Estamos planejando avaliar um local para uma filial e levar a dona Helena Ferreira para tomar um ar fresco. Concordo com o plano de vocês de avaliar um local. Se houver uma boa oportunidade de investimento. Será uma situação vantajosa para todos, certo? Dormiu bem? Isso é bom. Levante-se. Já coloquei água para você. Para lavar o rosto e escovar os dentes. Isabela preparou o café da manhã. Cuidado com o degrau. Valentina, olhe. Isabela se levantou cedo e passou mais de 1 hora preparando o café da manhã para você. Mãe, coma um ovo. O leite de soja é nosso. Eu tenho um anúncio. Depois do café da manhã, vamos sair com Eduardo e Isabela para procurar um local. Eles vão construir um hotel aqui. Precisamos ajudá-los A encontrar um bom lugar. O que você está planejando fazer? Nada. Você conhece bem este lugar. Você é a melhor pessoa para ir com eles. Você não está preocupada com o trabalho deles. Isto é o trabalho atual deles. Você não pode se recusar a ajudar. Sim, dona Helena. Precisamos da sua orientação. Mãe, não fique sempre em casa. É chato. Vá passear conosco. Faça-nos um favor. Vamos lá. Vamos tomar café da manhã.
Valentina? Faz anos desde a última vez que nos vimos. Quase não te reconheci. Seu João? Sim. O que exatamente traz vocês de volta aqui? Vamos almoçar lá em casa? Seu João, não precisa. Obrigada. Estamos passeando. Poderíamos incomodá-lo. Esta é a Isabela. Tudo bem. Meu pato fugiu para o campo. Assim que eu o pegar, vamos voltar juntos. Parece que está ali. Valentina, ficamos felizes em ajudar. Muito obrigada. Eduardo, vamos pegar aquele pato. Deixe-me pegá-lo. Não precisa, pai. Nós conseguimos. Vai. Você? Isabela, cuidado. A Isabela já está crescida. Eduardo, está indo na sua direção. Fique de olho. Já vou. Aqui. Onde? Aqui, Eduardo. Aqui. Depressa. Não consigo me firmar aqui. Está saindo. Mãe, olha! Peguei! Dois chefes pegaram um pato juntos. É mesmo engraçado. Isso é bom. Você viu minha mãe sorrindo agora há pouco? Esse é o primeiro sorriso genuíno que ela tem em tanto tempo. Eu finalmente entendi por que ela queria voltar. Aqui é onde ela cresceu, com lembranças dela espalhadas por toda parte. Só ficando aqui ela se sente mais à vontade. E pode ser ela mesma. Em Xangai, ela tem que manter a cabeça erguida. Falar autêntico dialeto de Xangai. E às vezes até disputar os holofotes numa dança. Só morando aqui que ela é mais feliz. Só quando é sua mãe, ela consegue ser forte. Todo mundo tem suas vulnerabilidades. Isabela, Eduardo, vamos tirar uma foto de grupo. Estou indo. Vamos. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Uma foto em grupo. Vem. Espera um momento. Olhem pra frente. Preparem-se. 3, 2, 1. X. Todos os pratos estão servidos. Dona Helena, a senhora gostaria de mais alguma coisa? Não, já está ótimo. Eu não sabia do que você gostava, então pedi uma variedade. Obrigado, é o suficiente. Olha, peixe mandarim fedorento. Isso é tofu peludo. E tartaruga de casco mole. Tartaruga de casco mole, ensopado com presunto. São todas especialidades. Ouvi dizer que a culinária de Anhui é uma das 8 principais culinárias da China. Agora estamos no coração da culinária de Anhui. Feitos com ingredientes locais. Devem estar deliciosos. Claro. A culinária de Anhui deixou sua marca em Pequim, com as trupes de ópera de Anhui à frente. Certamente a renomada em toda a China. Querido, você tem um bom conhecimento de ópera tradicional chinesa. Na nossa família, você é o mais respeitado. O Eduardo pediu.
Com licença. Você sabe onde fica o peixe da feira? Não, nós não moramos neste vilarejo. Tudo bem, obrigado. 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 Com licença, senhora. A senhora sabe? Onde fica o peixe mandarim fedorento do Freitas? Vem aqui. Mas agora é uma padaria. O restaurante deles fechou. Há muito tempo. A senhora sabe onde eles moram agora.